Agora falando um pouco sobre essa doença, a Duchenne, ela afeta grande parte dos músculos, só que ela também afeta a visão, afeta aprendizado, então é até um milagre eu estar falando dessa forma, assim. Quando eu falo que o médico ele deu 5 anos de vida pra mim, Deus ele já estava planejando algo diferente pra minha história, porque com 14 anos era pra mim ter morrido, só que com 14 anos eu decidi batizar, descer as águas do batismo. Então ali eu morri pro mundo e nasci para Cristo. E nessas vezes que eu estava sofrendo bastante por conta dessa dor em uma noite, é algo até forte que eu falei com Deus. Eu falei, Deus, se o Senhor está cuidando de mim, se o Senhor tem algo para mim mesmo, leva eu embora agora. Sabe, eu creio em Deus, eu creio no Senhor, eu creio que o Senhor está cuidando de tudo, mas eu não estou aguentando mais isso que eu estou passando, isso que eu estou sofrendo. Então eu falei, é melhor o Senhor tirar a minha vida de uma vez. Isso foi um questionamento que eu passei na minha vida um tempo mesmo. E eu sempre confiei, acreditei que Deus ele pode me curar. Só que tinha um tempo que eu pensava, poxa, se eu falar que Deus está cuidando de mim, é a mesma coisa que eu não ter fé. E eu começava a me questionar, falando, poxa, como que é ter fé? Será que eu estou errado nisso? E eu comecei a entender que a fé não é só Deus fazer algo que a gente quer. Fé não é só Deus nos curar, a fé é você confiar que Deus está fazendo do jeito certo, do jeito dele. Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Plenicast, que é o podcast da plenitude. Que alegria te receber, saber que você parou aqui no nosso conteúdo. Se é a tua primeira vez aqui, eu quero me apresentar. Meu nome é Diogo Scremin, eu sou o host aqui desse podcast. Esse podcast é o podcast da Plenitude Distribuidora, que é uma empresa distribuidora de livros e bíblias. Nós trabalhamos aí há 10 anos no mercado, estamos distribuindo literatura de qualidade para a nação brasileira e para nações ao redor do globo terrestre. Onde tem um brasileiro, a Plenitude chega, vende os produtos, essas pessoas adquirem os produtos ao redor do globo terrestre, porque nós temos brasileiro em tudo quanto é lugar, então isso é uma bênção. Bom, quero te pedir aquilo que não te custa nada, que eu sempre te peço. Se você puder aí curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, isso vai nos ajudar muito para que os conteúdos que nós lançamos aqui se tornem relevantes, tá bom? Lembrando, se você quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho, acessa aí plenitudedistribuidora.com.br. Nós temos aí fretes para todo o Brasil, disponibilidade para entrega em todo o Brasil, então você pode comprar pelo nosso site, porque o produto vai chegar na sua casa. Ou se você deseja ainda comprar em grande quantidade, você quer fazer compras maiores, com preços ainda mais atrativos para distribuir, para vender pela internet, para vender na igreja, acessa aí plenitudeatacado.com.br. Beleza? Hoje eu quero apresentar aqui o meu convidado, que eu estou muito feliz de receber aqui, que é o Carlinhos Paulino, um irmão em Cristo, um homem abençoado, um rapaz cheio de Deus. Nós somos membros da mesma igreja, congregamos juntos aqui na Igreja Batista Apostólica para as Nações em Campinas. E Carlinhos tem uma história de superação incrível que você vai poder conhecer um pouco mais. E olha, quando nós olhamos para a história do Carlinhos, é impossível que nós não olhemos para nós mesmos e, por vezes, observamos como nós temos tudo e, por vezes, reclamamos ainda. Então, quando eu olho para a vida do Carlinhos, quando nós nos encontramos na igreja, eu sempre dou uma palavra para ele, digo, Carlinhos, você é uma inspiração para a minha vida, e hoje você vai entender um pouquinho mais sobre isso, porque ele também vai se tornar uma inspiração para a sua vida. Carlinhos, inclusive, é autor de livro, está aqui o livro dele, olha só, Leão Branco, Nascido para Vencer. Então, Carlinhos vai contar um pouco da história dele aqui para a gente. Carlinhos, seja muito bem-vindo aqui ao Plenicast. Bom, para mim é uma honra estar aqui mais uma vez. Sou muito grato pela oportunidade. E enquanto você estava falando, eu lembrei de uma frase que um dia eu estava conversando com você e você falou para mim, e eu trouxe isso como verdade para minha vida. Que os únicos que podem me parar sou eu e Deus. E hoje eu vendo aquilo que Deus ele tem feito na minha vida, o que ele tem colocado no meu coração, eu vejo que ele não quer me parar. E eu também não quero ficar parado por conta disso. Eu quero ir onde Deus está pedindo para mim. Eu quero avançar naquilo que Deus tem para mim. Amém, Carlinhos. Então,
Sou muito grato por isso, por essas palavras, porque isso me ajudou a me manter nesse tempo também. Glória a Deus. E olha, como tudo começou, porque as pessoas estão vendo aí, estão vendo que você está numa cadeira de rodas, e como tudo isso começou na sua vida, por que você hoje está em uma cadeira, como isso aconteceu na sua vida? Então, eu nasci com uma doença já, mas eu não fui já para a cadeira de cara. Foi depois de um tempo, de 11 para 12 anos, que eu fui para a cadeira. Só que eu nasci como uma criança normal. Só que aos 3 anos de idade, os meus pais, a família, os amigos próximos, começou a perceber que eu caminhava diferente, que eu andava diferente das demais crianças. Então aí começou a luta, de ir atrás, de saber o que estava acontecendo. Com 5 anos veio o diagnóstico. Tinha uma dúvida entre Duchenne ou Becker. Becker é uma outra distrofia parecida, mas não tão severa quanto a Duchenne. E foi passando o tempo, a gente foi procurando os médicos, buscando mais opiniões. Acho que com 8 para 9 anos eu fiz a biópsia, para comprovar qual era a doença que eu tinha, e deu Duchenne. E na época a médica até falou, não, Duchenne e a expectativa de vida dele não é muito boa. Porque a Duchenne, assim como o autismo, ela tem outros graus também. Cada pessoa ela age diferente, a Duchenne. Só que a expectativa que eu tinha não era mais favorável. E aí com 9 anos mesmo, fui em um outro médico que acompanhou o meu caso também. E ele falou para os meus pais, olhou para eles e falou, seu filho tem mais 5 anos de vida. Então aproveita esse tempo e é isso. Então eu até conversei com a minha mãe depois de muitos anos, né? Eu conversei com ela enquanto eu estava escrevendo esse livro, que eu conto um pouco dessa parte também. E minha mãe falou que ela e meu pai saíram do consultório chorando. Eu imagino por quê, né? Aquela situação, tudo. E pra mim, na minha cabeça, tudo era normal. Eu tinha uma limitação, sabia disso. Mas pra mim, como eu era criança, eu não entendia muito bem o que estava acontecendo. Não entendia ainda a gravidade disso no futuro, né? Então, o diagnóstico foi esse. Com 11 anos para 12, o médico achou melhor ir para a cadeira também, por conta das quedas frequentes que eu tinha. Agora, falando um pouco sobre essa doença. A Duchenne, ela afeta grande parte dos músculos. Só que ela também afeta a visão, afeta aprendizado. Então, é até um milagre eu estar falando dessa forma, assim. Eu terminei os estudos, fiz a escola, completei tudo. E eu nunca tive dificuldade no aprendizado. Eu sempre me dei bem na escola até. Você terminou até o ensino médio, inclusive. Sim. Então, é uma doença que ela afeta muitas áreas. E se você for procurar sobre ela, é algo difícil de você até ler. Porque são muitas coisas. E hoje eu vejo que eu sou um milagre por conta disso. Porque os médicos, eles diziam uma coisa, mas até hoje ainda eles têm dúvidas sobre o meu diagnóstico. Que até com 18 anos eu fiz um último exame, que foi para comprovar o grau da enfermidade mesmo. Eu fiz um exame de sangue e o exame mudou completamente. O grau do pior foi para o mais fraco. E eu falo até isso para a médica falou, não, nunca falei isso, mas eu lembro que a médica falou pra gente que eu tinha um grau não muito bom da enfermidade. E com 18 anos eu fiz esse exame e ela viu que estava totalmente diferente. Porque era para mim ter morrido com 14. Até ela nunca tinha falado isso pra gente, foi um outro médico que falou. Mas ela sabia disso. Ela sabia que não tinha mais o que fazer a partir dali. Então era você se preparar pro que ia acontecer. E hoje eu tô vou fazer 25 anos e eu continuo confundindo a medicina. Glória Então, a Deus. Eu creio que tudo isso faz parte de um propósito que Deus tem pra minha vida. E quando Jesus entra na sua vida, porque acredito que você não era da igreja quando você já era uma criança pequena. Quando Jesus entra na sua vida, quando realmente a graça de Deus te alcança, como foi esse processo dentro da sua família? Então, esse foi um processo que, assim que eu fui para a cadeira, acho que depois de um tempinho eu comecei a ir para a igreja. Então, teve um tempo ali que eu fiquei revoltado por entrar na adolescência, por estar passando por tudo aquilo e estava uma bagunça dentro da minha mente. Mas só que, graças a Deus, eu consegui entender isso. Eu fiquei um mês ali revoltado, tudo pela situação. Mas um mês depois eu ganhei minha primeira cadeira motorizada, comecei a ir para a igreja. Então isso me ajudou muito no começo. Porque
antes de ir para a igreja, eu não gostava de estar num lugar assim, eu achava cansativo. A gente até ia na igreja católica, e eu até falava pro meu pai que eu ia para a igreja por conta do pastel que tinha lá. Sim. Então, só que eu não gostava de estar numa igreja, eu achava algo cansativo. Por ir numa igreja católica, eu pensava que toda igreja era daquele jeito. Não tinha nada para fazer, era só sentar ali e esperar acabar o culto. Só que eu comecei a ir na igreja e eu vi que era diferente. Só que eu não fui de cara assim para a igreja. No primeiro culto, que eu lembro que a Sandra, ela tentou levar eu e a minha tia, e naquele momento eu não quis ir. Eu não sei de onde veio uma força em mim que eu me segurei na cadeira. Falei, não vou na igreja hoje. E naquele dia eu não fui. Só que aí foi passando as semanas e eu falei, não, eu vou ir sim. Aí um dia eu fui e eu já comecei a pedir minha primeira Bíblia. Minha tia deu essa Bíblia para mim. E a partir daquele momento eu comecei a buscar Deus. Mesmo criança, mesmo novinho, eu comecei a querer buscar Deus, a querer trazer Ele para minha vida. Então foi isso que fez diferença. Foi eu entender desde cedo que eu precisava de Deus na minha vida. Eu precisava de algo. Porque tudo que eu estava passando era difícil. Eu comecei a entender naquele momento. Porque eu entrei na adolescência, então o adolescente começa a entender as coisas de outra forma também. Então foi um processo que no começo foi até fácil. Eu não demorei tanto para aceitar o fato de estar indo na igreja. Aí depois foi passando um tempo. Quando eu falo que o médico ele deu 5 anos de vida para mim, Deus ele já estava planejando algo diferente para minha história. Porque com 14 anos era para mim ter morrido. Só que com 14 anos eu decidi batizar, descer as águas do batismo. Amém. Então ali eu morri para o mundo e nasci para Cristo. Então a profecia meio que se cumpriu de uma forma diferente. Porque Deus já sabia que tinha um plano, já tinha traçado um plano para mim. O médico acertou, realmente você ia morrer, Sim. Só que ele não sabia de que jeito. Exatamente. Então aí foi nesse tempo, aí eu comecei a me envolver com as coisas da igreja, comecei a querer fazer culto na praça, que eu comecei a fazer culto na praça mesmo, eu tinha 16 anos. Então ali eu já entendia que tinha um propósito e que eu tinha que levar isso para as pessoas, em todos os lugares que eu passasse. Agora, Carlinhos, quando você vem para a cadeira de rodas, e aí então você começa a viver uma vida mais limitada, eu digo na questão de mobilidade, você já perde toda a força de uma vez? Ou você ainda vem para a cadeira e você ainda tinha certa força no corpo? Como foi isso? Então essa doença, ela vai, aos poucos, ela vai se limitando, né, com o tempo. Eu falo que essa doença, quando eu vim para a cadeira, ela estacionou. Mas eu falo assim, não que ela não teve uma piora. Ela teve uma piora, mas não tanto quanto os médicos falaram que eu ia ter. Então quando eu fui para a cadeira, eu conseguia até sair da cadeira sozinho, ir pro sofá, eu conseguia ficar sentado na cama sozinho. E com o tempo eu fui perdendo isso. E quando eu fiz a cirurgia também, que eu vou contar um pouco depois, mas quando eu fiz a cirurgia, depois disso eu também perdi muito movimento. E eu fiz fisioterapia, faço fisioterapia hoje, que é para essa doença não piorar, para mim conseguir ter uma qualidade de vida melhor. Sim. Então hoje o tratamento que eu tenho é a fisioterapia, só. E tem os medicamentos que eu tomo também, mas é para retardar um pouco a doença. Mas segundo a medicina, essa doença não importa se você toma medicação, se você faz fisioterapia, ela vai piorando com o tempo. Então é uma forma de segurar um pouco. Sim. Então quando eu vim para a cadeira, os movimentos foram perdendo aos poucos. Então eu preciso da fisioterapia para manter aquilo que eu já tenho. E eu ficar me movimentando também, fazer algumas coisas, eu tenho que sempre estar fazendo algo. Porque isso é uma forma da doença também não avançar. Entendi. Agora, Carlinhos, eu acho que assim, as pessoas que inclusive estão assistindo o podcast, uma coisa que passa inclusive na minha cabeça, quero aproveitar a oportunidade para perguntar isso para você agora. O que você passou na sua vida é algo difícil, nós não podemos dizer que é algo fácil, é algo extremamente difícil. Porque em um momento você é uma criança normal, que anda para lá e para cá, que corre para lá e para cá, e de repente você tem uma vida que você leva com mais limitações hoje por conta da mobilidade. Como foi isso para você com Deus? Como foi o seu relacionamento com Deus sobre isso? Você teve dias que você perguntava para Deus por que isso aconteceu, por que você está assim? Como foi isso?
Então, quando eu falei da cirurgia, foi no momento ali que eu enfrentei a maior luta da minha vida, que foi ali até a luta que eu tive com Deus. Quando eu fiz a cirurgia, eu fiz artrodese de coluna, é uma cirurgia que pega do pescoço até o cóccix, então é a coluna inteira. E eu precisei fazer essa cirurgia por conta da enfermidade que eu tenho também, porque com o tempo a coluna ela vai envergando. Então, se eu não fizesse a cirurgia, eu não ia conseguir mais ficar sentado, o osso da costela poderia perfurar meu pulmão e meu coração, então não seria algo muito bom de acontecer. Então, eu precisei fazer essa cirurgia, naquele momento eu tive que fazer ela. Eu tinha 16 anos, se eu não me engano, quando eu fiz essa cirurgia. E foi um processo difícil, por quê? Porque eu criei uma expectativa em Deus que eu ia sair da mesa de cirurgia andando. E quando eu acordei da cirurgia, eu vi que isso não era possível. Que até por conta da anestesia eu não conseguia mover uma parte do corpo. E foi assustador para mim, porque eu passei por uma cirurgia grande, né? Foi 7 horas na mesa de cirurgia, mas só que deu tudo certo. Só que para mim, quando eu acordei, eu vi tudo aquilo acontecendo, eu não saí andando da mesa de cirurgia, como eu imaginava. Então, nesse momento eu fiquei revoltado. Até pedi para minha mãe ir embora, sair do quarto, o médico achou melhor ela ir para casa naquele dia. Eu até precisei sair da intubação mais cedo, porque eu estava muito agitado, fui pro quarto. E naquele tempo ali foi difícil. Fiquei 7 dias internado, depois eu fui para casa. E aí o problema começou, porque aí começou a romper a cirurgia, começou a abrir, eu tinha infecção, tinha dores que eu não tinha posição para ficar. A dor que eu tive, ela alojou totalmente na perna esquerda. Então eu não tinha dor na coluna, mesmo com ela aberta, eu não tinha dor na coluna. Acredito que isso era um cuidado também de Deus. Só que eu tinha a dor na perna, foi alojada ali. E era uma dor que eu gritava o dia todo, foi algo que eu sofri muito. E nessas vezes que eu estava sofrendo bastante por conta dessa dor, em uma noite, é algo até forte que eu falei com Deus. Eu falei, Deus, se o Senhor está cuidando de mim, se o Senhor tem algo para mim mesmo, leva eu embora agora. Sabe, eu creio em Deus, eu creio no Senhor, eu creio que o Senhor está cuidando de tudo, mas eu não estou aguentando mais isso que eu estou passando, isso que eu estou sofrendo. Então eu falei, é melhor o Senhor tirar a minha vida de uma vez. E hoje, graças a Deus, ele não respondeu aquela oração naquele momento, porque hoje eu estou aqui contando essa história. Mas naquele momento eu estava revoltado com Deus. Que minha mãe vinha para ler a Bíblia para mim, colocava um louvor, eu falava, mãe, não quero saber disso não. E aí foi passando o tempo, fui internado de novo, fiquei 25 dias. E nesse tempo aí o apóstolo Brandão ligou para mim. E ele começou a falar algumas verdades, me lembrar de algumas coisas. Porque antes dessa cirurgia eu já era envolvido com as coisas da igreja. Eu fazia teatro, tudo, e era envolvido com tudo que eu pudesse fazer. E ele começou a me lembrar de tudo aquilo que eu precisava lembrar naquele momento. Aí eu desliguei o telefone e comecei a entrar na minha rede social, comecei a falar do que estava acontecendo, comecei a compartilhar meu testemunho. E eu não parei desde então de compartilhar aquilo que Deus tem feito na minha vida. E quando eu voltei para casa, aí que eu comecei a ter intimidade com Deus, comecei a buscar isso. Comecei a buscar ouvir a voz de Deus, a entender tudo aquilo que eu estava passando. E foi ali que Deus foi revelando o propósito de vida que eu tenho. Além da minha dificuldade, além do meu testemunho, Deus começou a mostrar aquilo que Ele queria fazer através da minha história, através da minha vida. E o que você entende hoje de quais são os propósitos de Deus para você? Porque as pessoas às vezes olham para você, Carlinhos, e quem não te conhece, quem não sabe quem você é, pensa... O pensamento das pessoas pode ser, coitado dele, está numa cadeira, ele não tem expectativa, não tem um futuro, mas você tem. E como você vê isso diante de Deus? Bom, eu vejo... Quando eu comecei a fazer algo para Deus mesmo, foi quando eu tinha 16 anos, né, que eu falei com 17 anos, na verdade, que foi logo após eu me recuperar da cirurgia, eu comecei a ter o desejo de fazer culto na praça. Porque na época, acho que pouca gente vai se lembrar do Céu na Terra. Que eu comecei a ver aquele movimento em Brasília. Do João Paulo? Sim. Tudo que estava acontecendo naquele lugar, eu falei, não, eu quero trazer isso para cá também. E eu lembro que eu fazia parte da rede de jovens, na época o Ricardo e o Rafael, o irmão do apóstolo, eles começaram a fazer culto na praça de manhã, no domingo de manhã, a cada 15 dias.
E eu até sentei e falei com o Ricardo um dia. O Ricardo hoje ele é meu líder na igreja. Até falei para ele, Ricardo, eu preciso fazer mais alguma coisa. Fazer algo à noite, sei lá, para atrair mais jovens, mais pessoas. Ele falou, Carlinhos, isso aí fica na sua responsabilidade. Eu vou estar te ajudando lá, vou estar indo com você, mas eu não vou poder estar toda semana. Então a gente começou a fazer culto quarta-feira à noite. Quem me apoiou muito no começo foi a Rebeca, filha do apóstolo, e o Bruninho, Bruno Turini. Eles dois foram quem começou esse movimento comigo ali na praça. A gente foi indo, começou a fazer os cultos ali, e a gente viu Deus se movendo através da nossa vida. A gente queria ver frutos de pessoas, de multidão, a gente queria ver isso na época, porque a gente era adolescente, tudo doido, fazendo as coisas lá, e a gente sonhava muito grande em ver aquilo que Deus ia fazer. Só que hoje eu olho para trás de tudo que aconteceu, a gente não conseguiu ver os frutos que a gente imaginou que a gente ia ter. Mas a gente vê esses frutos na nossa vida. A gente vê os jovens que estão firmes hoje, que participou do On Fire na época. Isso motivou a gente a continuar hoje. Então, grande parte do que eu vivi no On Fire é algo que me manteve também. Algo que me ajudou a continuar caminhando, a continuar entendendo que Deus tinha um propósito maior. Então, teve esse movimento, o On Fire, e agora ele vai estar voltando de novo. Mas eu aprendi muita coisa. Eu aprendi que o maior fruto não foi as vidas que a gente alcançou, mas foi a nossa própria vida, que a gente começou a ver propósito nisso. E hoje também eu vejo que... Hoje eu tenho um sonho muito grande, eu até compartilhei com o apóstolo uma vez. Eu falei, Carlinhos, o sonho que você tem é grande mesmo, pode ser que ele gere tempo. Hoje eu tenho o sonho de ministrar o evangelho sobre a Europa. Por quê? Teve uma vez que eu estava participando de um encontro, e muitas vezes as pessoas não olham para a Europa porque pensam, poxa, é um país que eles são bem estruturados, eles são bem financeiramente. Só que o problema da Europa é que eles é um país frio, são países frios hoje. Hoje são países que teve um grande avivamento, mas que hoje a fé se esfriou. Então eu comecei a olhar para aquilo e falei, não, eu quero fazer algo lá também. Quero levar algo para a Europa. Porque hoje é até um lugar mais acessível para mim me locomover também. Então, e recentemente pessoas têm profetizado sobre a minha vida, têm vindo, falado algumas coisas, falando que vai me ajudar nessa questão. Então eu vejo que eu não sei quando Deus vai me enviar para lá, como Deus vai me enviar, a forma que Deus vai fazer, mas eu creio que Deus ele pode me usar para transformar a Europa, mas no Amém. sentido de reavivar o evangelho naquele lugar. Então eu sei que é um sonho grande, eu sei que hoje se você olhar é praticamente impossível, mas eu aprendi que eu sirvo um Deus que ele gosta de fazer essas coisas, que ele gosta de realizar o impossível, ele gosta de fazer o impossível se tornar possível. Então eu tenho tantos outros sonhos de levar o evangelho. Hoje eu tenho buscado me tornar palestrante também, com esse sentido, de ter uma renda também, mas só que de alguma forma levar Jesus de todas as formas que eu puder. Então, tudo que eu faço hoje eu vejo como um propósito, de conhecer a Deus e de fazer Ele conhecido. Então a minha vida eu sempre baseio nisso, conhecer a Deus e prosseguir em conhecer a Ele e fazer Ele conhecido, para o máximo de pessoas que eu puder. Inclusive José não imaginou que seria jogado numa cisterna, vendido depois para uma caravana ismaelita e se tornaria um príncipe do Egito, José do Egito, aquele que governou o Egito, a gente sabe disso. Então assim, para Deus nada é impossível. Por vezes nós temos crenças limitantes, a nossa mente nos limita, como você disse aqui agora há pouco na empresa. Mas nada é impossível para Deus, nada é impossível. Carlinhos, uma outra questão que eu também quero conversar com você é o seguinte. Nós cremos que nosso Deus, ele é poderoso para curar. E isso é algo que nós sabemos que ele faz quando ele quer e da maneira que ele quer. Sim. Como você administrou isso dentro de você? Porque, por vezes, é um questionamento que nós podemos fazer também, mas, puxa, Senhor, eu te sirvo, por que o Senhor não me cura? Como foi isso dentro de você, Carlinhos? Isso foi um questionamento que eu passei na minha vida um tempo mesmo, e eu sempre confiei, acreditei que Deus ele pode me curar. Só que tinha um tempo que eu pensava, poxa, se eu
se eu falar que Deus está cuidando de mim, é a mesma coisa que eu não ter fé. E eu começava a me questionar, falando, poxa, como que é ter fé? Será que eu estou errado nisso? E eu comecei a entender que a fé não é só Deus fazer algo que a gente quer. Fé não é só Deus nos curar, a fé é você confiar que Deus está fazendo do jeito certo, do jeito dele. Então, com o tempo, eu acreditava que eu precisava ser curado para mostrar que eu tinha fé. E tinha até pessoas que chegavam em mim e falavam que eu ia ser curado, tudo. Só que com o tempo eu comecei a entender que eu já sou curado. Porque tantas coisas que os médicos já falaram para mim, expectativas de vida que eles deram para mim, então hoje eu vejo que eu já sou um milagre. Sim. A cada dia eu sempre comemoro, cada ano eu vejo o milagre que Deus tem feito. E a cada ano eu falo que é um tapa na cara da medicina. Porque eu vejo que Deus tem um propósito nisso tudo. E algo incrível que aconteceu nesse tempo que eu fazia esses questionamentos para Deus, falando sobre o que era ter uma fé verdadeira, foram 50 missionários na igreja. E esses missionários começaram a passar testemunhos no telão lá, de pessoas sendo curadas. E eu comecei a sentir no Espírito Santo de que eu tinha que parar ali no meio do corredor para eles olhar para mim e virem orar por mim. E começou a vir um monte de missionários dos Estados Unidos orar por mim. E veio um intérprete junto. E aconteceu uma coisa até engraçada no dia, que eles começaram a orar por mim e eu comecei a mexer meu pé. E ele já começou a glorificar a Deus por isso, por ter acontecido isso. Só que eu já mexi o pé. Então era uma coisa normal para mim, mas para eles era algo diferente. Aí eu lembro que uma coisa que eles pediu para mim, eles falaram, Carlinhos, fecha o olho e começa a imaginar que você está brincando com Jesus. Você está jogando bola com ele, você está fazendo alguma coisa com ele. E eu comecei a imaginar isso. E foi uma experiência muito boa, eu não fui curado no momento. Eles até tentou me levantar da cadeira de roda, eu meio que caí de joelho lá, minha irmã me segurou na hora. E o milagre não aconteceu. Só que com o tempo foi passando, o apóstolo ele começou a orar por mim no final dos cultos também. E todo pastor que ia lá, que falava sobre cura, que ia lá falar alguma coisa sobre isso, eu pedia oração também. Sim. Então foi um tempo que eu fui pedindo oração para muita gente. E nesse tempo Deus fez algo diferente. Ele não me curou, mas ele colocou o dom de cura em mim. Porque eu oro pelas pessoas e pessoas são curadas. Tem pessoas que não entendem. Recentemente eu até orei por uma pessoa que leva eu na perua lá, o Pai Serviço, que utiliza esse transporte. Ele torceu o dedo ali na hora que estava arrumando a porta da perua. E ele falou que estava doendo muito o dedo dele. Eu falei, deixa eu fazer uma coisa doida por você. Ele deixa, eu falei, posso orar por você? Ele deixou eu orar por ele. E a hora que eu terminei a oração, ele fez aquela cara de espanto. E eu percebi que realmente ele foi curado. Ele falou, nossa, eu não sei o que está acontecendo, não sei se é coisa da minha cabeça, mas a dor sumiu. E depois à noite eu encontrei ele de novo, ele falou, não, eu tô meio incrédulo ainda com o que aconteceu. Porque não é uma coisa normal, né? Você tá com uma dor e do nada essa dor sumir. Sim. Então Deus, ele colocou esse dom de cura em mim. De tanto eu pedir por cura, de tanto eu ir atrás da cura, de alguma forma Deus trouxe esse dom para mim também. Então, foi assim que eu aprendi a lidar. E hoje eu vejo que aquilo que Deus está fazendo, eu confio naquilo que Deus faz, eu confio no tempo dele. E eu creio que se ele for me levantar dessa cadeira aqui na terra, ele vai levantar. Se for só na glória, também ele vai me levantar, porque lá não vai ter enfermidade alguma. Então hoje eu confio nisso. Eu confio naquilo que Deus ele fala para mim, naquilo que Deus mostra para mim. É nisso que eu acredito. Então hoje eu vejo que eu parar de orar pela minha cura não é falta de fé. Às vezes tem momentos que eu falo, Deus, ainda até hoje eu falo, Deus, por que eu não posso ser curado? Eu queria andar também, fazer algumas coisas. Mas aí depois eu já me lembro que Deus ele está cuidando de tudo. Que não é da forma que eu quero. Às vezes a gente quer algo, mas a gente tem que entender que aquilo que Deus quer é o melhor. Que Ele sabe o que está fazendo. Então, e Deus usa você assim, dessa forma. Sim. É quando o apóstolo Paulo pede para Deus tirar um espinho da carne dele, Deus responde para ele, a tua graça me basta. Então assim, não é algo fácil, porque assim, a gente que está aqui desse lado, e que eu não tenho o problema que você tem,
É muito fácil eu falar isso. Poxa, Carlinhos, a graça de Deus te basta na sua vida. Mas a gente gera sonhos e expectativas. É normal na vida do ser humano. Ainda mais um jovem, porque você tem 25 anos, você tem? Sim. Você é um jovem. Então a gente acaba gerando expectativas. Mas todas as vezes que eu converso com você, Carlinhos, eu nunca vi você reclamar de nada. Pelo contrário. Eu sempre vejo você glorificando a Deus. Eu nunca vi você reclamando da situação, reclamando da sua dificuldade. Eu sei que pode ter momentos que você faz isso para Deus. Uhum. É normal da nossa vida. Mas eu nunca vi você reclamando em lugar nenhum, nem para ninguém. Então isso é uma bênção inspirador para mim. É que eu vejo que... Eu sempre falo para as pessoas que hoje... Eu vejo que, na minha questão, né? Não é todo mundo que é dessa forma. Mas eu vejo que um dos motivos de eu não adoecer, dessa doença não piorar, é por eu sempre estar me movimentando. Sempre estar buscando fazer algo na igreja, algo para Deus. Sempre buscando a servir da melhor forma que eu posso. Servir naquilo que eu sei que eu tenho o meu limite também, né? Eu não deixo a minha mente me dominar, mas eu sei que tem alguns limites que eu não posso fazer. Só que eu sei que eu posso contornar a situação e procurar alguma coisa que eu possa servir, que eu possa ajudar. Então hoje eu vejo que um dos motivos também é eu sempre estar em movimento. Sempre estar movimentando minha mente, sempre estar fazendo alguma coisa. Então isso é uma das coisas que me ajuda muito também. Sim, eu tenho momentos que eu reclamo, às vezes para Deus, né? Às vezes em casa, com minha mãe, com meu pai, eu reclamo de alguma coisa, mas não é algo momentâneo, é algo só coisas do cotidiano mesmo, do dia a dia. Como a gente reclama também por vezes. Mas uma coisa que nunca faltou também é a alegria. Eu sempre fui uma pessoa alegre. Mesmo com tanta enfermidade, mesmo antes de ir para a igreja, eu sempre fui uma pessoa que gostou de sempre estar fazendo alguma coisa. Eu nunca gostei de ficar parado. Então, isso é o que me ajudou também. E que Deus te conserve assim, Carlinhos, sempre feliz, com testemunho, porque nem do culto você falta. Tem gente que falta tanto do culto, que reclama porque está chovendo, reclama que tem que pegar ônibus, reclama porque é longe, reclama porque o pastor é chato, é tanta coisa. E você está sempre lá, Carlinhos, bate o ponto no culto lá, está sempre servindo ao Senhor ali com a gente. Então, que bênção. Carlinhos, além da Europa, quando você pensa em um sonho, qual é o seu grande sonho? Tirando a Europa, que você já disse aqui, mas qual é um outro grande sonho que você tem? Hoje eu vejo que o maior sonho mesmo é tocar as pessoas mesmo, o máximo de pessoas que eu puder. Levar o evangelho de Cristo em todo lugar. Esse é o meu maior sonho mesmo, é ver a minha família firme com Deus também. É isso, o máximo de pessoas que eu puder tocar, eu quero tocar. Com o meu testemunho, com a minha história. E hoje eu sou grato a Deus por eu ter essa história para dividir com as pessoas. Porque eu sei que se talvez eu não tivesse essa enfermidade, eu não sei qual que seria o meu destino. Porque a minha família foi transformada a partir disso também. Então hoje eu vejo que o meu maior sonho é esse, é se manter firme, terminar a corrida e levar o máximo de pessoas junto comigo para a glória também. Amém. Então eu tenho esse sonho, tudo que eu faço, eu penso nisso, que eu quero continuar conhecendo a Deus, eu quero fazer Ele conhecido também. Glória a Deus, cara. Então meu maior sonho é esse mesmo, é continuar levando o evangelho. Eu amo a questão do evangelismo. Hoje eu falo que eu sou evangelista por conta das coisas que eu faço, que eu sempre gosto de estar levando a palavra, eu gosto de estar ali na rua, na praça, falando de Jesus para as pessoas. Então hoje eu tenho um sonho de ter isso, de treinar pessoas também para evangelizar. Eu tenho um sonho de ter uma escola, um dia de evangelismo, e poder treinar as pessoas, poder passar aquilo que eu aprendi na rua, que eu aprendi com o Fire. Então, esse é meu maior sonho mesmo, não tem algo Amém. a mais do que isso. Vou fazer um merchan do livro do Carlinhos aqui, ó. Tá aqui, Carlinhos Paulino, Leão Branco, Nascido para Vencer. Aqui você vai conhecer ainda mais a história do Carlinhos. Vai ser um livro super motivacional para sua vida. Claro, motivacional baseado nas escrituras, baseado naquilo que Deus tem para sua vida, porque tudo que você ouviu o Carlinhos falar aqui, você pode ver, é baseado naquilo que Deus
fez na vida dele. Talvez quem vê o Carlinhos, olha o Carlinhos assim e fala, nossa, mas o que Deus fez na vida dele? Deus alcançou o Carlinhos com graça e misericórdia, porque posso te falar uma coisa? Existe uma coisa que nós não podemos comprar, que nós não podemos correr atrás, que se chama salvação. Tem muita gente que hoje anda normalmente, vive normalmente, mas se não forem alcançadas pela graça do Senhor, passarão a sua vida numa eternidade infernal. O Carlinhos entendeu quem é Jesus na vida dele. Jesus alcançou a vida dele, com graça e com misericórdia. Hoje o Carlinhos está assim. Se Deus decidir não curar o Carlinhos e o Carlinhos não voltar a andar, na glória o Carlinhos vai viver com Jesus, vai correr lá no céu. E quando a gente chegar lá, nós vamos encontrar o Carlinhos lá, correndo para lá e para cá, trabalhando lá no céu, eu tenho certeza disso. Então, esse Carlinhos, essa é a maior dádiva que você pôde receber de Jesus Cristo, que é a salvação. Quando você olhar para Deus, você pode dizer assim, Senhor, obrigado, porque o Senhor me escolheu para tão grande salvação, e eu entendi quem era o Senhor. Então, por isso, Carlinhos, sua vida é uma inspiração para mim, como eu sempre te digo, sempre que eu te encontro eu te falo isso, e sempre vou continuar te falando. A sua vida, ela é uma inspiração para mim. Amém. As portas aqui estão sempre abertas para você. Sempre que você quiser, é só vir aqui na Plenitude. Pelo menos uma vez por ano você vem aqui palestrar para os funcionários, porque o pessoal vai mudando também. Então, mais pessoas precisam saber da sua história. Você precisa deixar uma mensagem aqui para as pessoas. Qual é a mensagem final? A mensagem que eu deixo é que eu estava compartilhando agora na palestra, é você não deixar a sua enfermidade, a sua dor te limitar. Mas você olhar para a sua dor, você olhar para a sua dificuldade e entender que tem um propósito nisso. Você entender que tudo que você passa tem um propósito por trás. Porque eu até falo para Deus, não é possível que eu não tenha um propósito. Tudo que eu passei, tudo que eu enfrentei, não é possível que não tenha algo. E quando eu falei isso, eu estava escrevendo um livro, e foi um tempo que eu chorei bastante, porque eu comecei a olhar para tudo aquilo que eu passei, tudo aquilo que eu enfrentei. Então eu desafio você hoje a fazer isso também. A olhar para aquilo que tem tentado te parar, olhar para a sua dor e entender que tem um propósito por trás disso. Amém. Pergunta, Gabriel. Gabriel quer perguntar algo para você, Carlinhos. Aproveitar que faz bastante tempo, né, que eu não vejo ele desde a última gravação. Carlinhos, eu tive uma experiência quando eu era novo na fé, eu tinha uns 16 a 17 anos. Foi quando eu perdi uma amiga que ela acabou falecendo aqui em Campinas. Posteriormente também perdi um amigo que teve câncer, também morreu. E por um tempo, bem no início da minha fé, eu coloquei um pé no agnosticismo e depois pro ateísmo. Porque na minha mentalidade teológica fraca, eu pensava que Deus tinha que curar todos, todos tinham que ser felizes, saudáveis. E eu fui crescendo na fé e vi não, que em meio ao sofrimento, Deus tem um propósito na nossa vida. E hoje eu vejo você novamente aqui na Plenitude como um grande testemunho vivo contra o ateísmo, só reforçando isso mais no meu coração, que o sofrimento nunca é em vão, né? Que através do sofrimento Deus tem grandes propósitos, assim. E hoje eu vejo que você é um testemunho vivo, assim, evangelizando contra muitos ateus, né? Que falam, né? Que, se você teve um filho que morreu, cadê o seu Deus? Olha você nesse estado, mas você vê o seu testemunho, a glória de Deus resplandecendo no seu coração, é algo para falar, cara, ateísmo não existe. Você vê a glória de Cristo resplandecendo no seu coração, é algo que toca a gente. Gostaria que você tivesse uma mensagem para as pessoas que estão com o pé no ateísmo, pensam que é somente isso. Seria bom você compartilhar isso conosco. Só quando a gente passa por algo difícil que a gente começa a entender, começa a dar valor na vida também. Então eu vejo que muitas pessoas, elas
não acreditam por conta de algo que aconteceu, porque, sei lá, elas preferem se esconder por trás disso, de que não existe algo além daquilo que ela está vivendo ali. Então ela começa a se esconder e começa a culpar todo mundo. Mas eu vejo que quando a pessoa ela realmente passa por algo difícil, ela começa a entender. Ou quando ela passa por algo difícil, ela para de acreditar em tudo, ou ela decide olhar para aquilo e ver que tem um propósito naquilo. E eu acredito que é bem mais fácil a pessoa entender que tem um propósito, entender que tem algo para ela viver, do que jogar a vida fora e viver de qualquer jeito. Então, é uma questão de você crer também, porque tem muitas pessoas que decidem ser ateu também por algo difícil que aconteceu. Quando eu falei daquele médico que me deu 5 anos de vida, uma vez meu pai foi questionar ele, conversar com ele, e ele falou que um dia ele foi cristão, só que hoje ele não acreditava mais, porque ele perdeu a esposa dele, que tinha câncer, então, e a esposa dele buscava Deus, ia para a igreja, e ela morreu. Ela buscou a cura dela, eles buscou a cura da esposa, mas ela faleceu. Então, naquele momento, ele falou que ele não acreditava mais em Deus. Só que esse mesmo médico que falou isso pra mim, ele fez a minha cirurgia, ele foi no quarto, no consultório e falou, ó, seu filho é um guerreiro. Olhou pra mim e falou, Carlinhos, você é um guerreiro. Então, eu acredito que de alguma forma aquele médico foi tocado pela minha situação também. Então eu vejo que a questão do ateísmo é a pessoa ela acreditar mesmo, ver naquilo que ela, se ela vai acreditar ou não. É você ter essa decisão. Eu não vejo outra forma da pessoa. Eu entendi que tem um propósito. Eu poderia ter falado, Deus, eu não quero mais saber de mais nada, vou partir para o mundo, porque hoje a pessoa olha para um cadeirante e fala, pô, cadeirante não vai fazer nada, é lógico que vai fazer. Se eu quisesse fazer algo, se eu quisesse sumir para o mundo, eu poderia fazer isso também. Mas eu decidi continuar firme, entendendo que tinha algo além daquilo que eu estava vivendo. Amém. Amém. Carlinhos, obrigado, que bênção foi poder conversar, bater esse papo aqui com você e conhecer mais da sua história, porque a gente está ali no dia a dia na igreja, mas às vezes a gente não senta para bater, para ter um tempo para conversar. Então hoje eu pude sentar e ouvir tua história 2 vezes, ouvimos na palestra, agora ouvir com mais profundidade aqui no podcast. Que Deus continue te abençoando, Amém. Que você seja muito usado para a glória dele e que o bom propósito do Senhor se cumpra em você e através de você. Continue sempre sendo assim, porque lembrando, para mim, você é uma inspiração. Amém. E aí, pessoal, olha aí que podcast mais inspirador. A vida do Carlinhos é uma inspiração, então que você ouça esse podcast, você que participou desse podcast, toma isso para a sua vida, o que limita você? Quais são as crenças que limitam a sua vida, as crenças limitantes na tua mente? O que tem feito você viver uma vida paralisada? Porque por vezes nós imaginamos que quem vive numa cadeira de rodas tem uma vida paralisada. Não. Quem vive uma vida paralisada é quem não conhece ao Senhor e não vive para Ele. Isso sim é ter uma vida paralisada. Então, se você ainda conhece ao Senhor, mas mesmo assim tem reclamado da vida, tem vivido apenas lamentando por aquilo que você tem vivido, erga sua cabeça, avance, porque Deus é por você. Tá bom? Deus te abençoe e até a próxima semana.